criada por Deus. É essa a linguagem de Paulo, tanto em 1 Coríntios 12, onde ele faz a analogia da igreja como o corpo de Cristo, a igreja é o corpo, e ele faz essa analogia do nosso corpo com os seus membros, e cada membro no corpo tem uma função, tem um propósito específico. Ele vai dizer, da mesma forma, na igreja de Deus, funciona assim: cada irmão é um membro desse corpo de Cristo e cada irmão tem um papel a cumprir. E Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que a igreja, para ela funcionar plenamente como Deus deseja, como Deus a planejou, é fundamental que cada irmão no corpo de Cristo cumpra o seu papel. Porque é exatamente quando cada um faz a sua parte que o corpo efetua o seu próprio crescimento, entende? Então, eu digo a vocês, olhando para a realidade da igreja, não só aqui no Buriti, não só a igreja, de uma forma geral, ela não funciona como Deus planejou. Por quê? Porque apenas 5% das pessoas que estão numa igreja carregam o fardo de todo o trabalho da igreja. Os outros, quase sempre, estão ali. Eles vêm à igreja, e é uma bênção você ver a igreja, mas você não está cumprindo o seu papel só vindo à igreja, irmãos. Rapidinho, querido, eu já volto para a palavra. Até porque a palavra tem a ver com isso hoje, tá? Escute, Paulo quer fazer com que a gente entenda o que é a igreja. E aí ele usa a analogia, ele pega o corpo humano. E ele vai dizer, olha para o corpo, cada membro no corpo tem uma função. Não há nada aqui que está aqui aleatoriamente, não há nada aqui que está só por estar. Tem coisa que a gente não sabe a função, né? Mas está ali porque Deus colocou e com certeza tem uma função a cumprir. Ele vai dizer, a igreja funciona da mesma forma. É essa a mesma realidade a respeito da igreja. Cada membro tem um papel a cumprir no corpo de Cristo. Se esses membros não estiverem cumprindo o seu papel, por mais que eu tenha pessoas que estejam se esforçando e orando e buscando, a igreja não vai funcionar como ela deveria funcionar. Você quer ver uma coisa interessante? Deixa um dedo teu adoecer, qualquer um da mão, e você vai perceber que você vai fazer as coisas, mas vai fazer isso com muita dificuldade. Gente, um dedinho dolorido, um dedinho cortado, sei lá, vai para a cozinha, cozinhar com o dedinho cortado. Vai cortar a carne, vai limpar, vai lavar a louça, você vai perceber. Você faz, porque a gente dá um jeito de se virar, mas não faz plenamente. Não faz como deveria fazer, porque tem um membro que está ferido, tem um membro que não está funcionando como deveria funcionar. É assim com a igreja, querido. É exatamente da mesma forma com a igreja. E eu gostaria muito, querido, que vocês acompanhassem as ministrações no meu YouTube, tá? Essa semana tem mais 3 mensagens para postar a respeito de quem nós somos no corpo de Cristo, de qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Eu gostaria muito que você soubesse disso, porque não saber disso, querido, faz com que você seja salvo. É verdade, você não vai perder a salvação porque não sabe quem é, mas você não vai cumprir o seu papel. Você nunca vai sentir-se plenamente realizado. A única coisa que pode dar satisfação plena ao cristão é quando ele está no lugar que Deus o colocou, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ali ele encontra a realização plena. Fora disso, querido, a gente vai vivendo a vida cristã, mas sem saber o que é essa satisfação plena, sem experimentar a verdadeira felicidade, tá? Dito isso, eu quero convidar você para a gente ir aqui para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, os versículos 19 até o 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço para, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vamos orar mais uma vez, querido, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós lemos a tua palavra, Senhor, e agora nós vamos expô-la. E a minha oração é que o Senhor nos conceda a graça de entender a tua palavra, Senhor, de compreender a tua palavra, Senhor. Que de fato, meu Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Que de fato nós possamos essa noite ouvir a tua voz falando ao nosso coração por meio da palavra que será pregada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que, ouvindo a tua voz, Senhor, nós sejamos despertados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para cumprir o nosso papel como corpo de Cristo nessa terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, isso. Nós temos uma palavra muito interessante. Paulo está aqui finalizando uma argumentação extensa, desde o versículo 1 desse capítulo. Paulo vem falando a respeito do seu ministério apostólico, do seu chamado apostólico. E ele faz uma defesa desse chamado, depois ele faz uma defesa dos seus direitos como apóstolo. Ele vai dizer: olha, como apóstolo, como homem de Deus, chamado pelo Senhor, eu tenho alguns direitos. Aí ele lista esses direitos, depois ele vai defender esses direitos, mostrando por que ele tem direito a esses direitos, entende? E aí, na última ministração que nós fizemos aqui, Paulo, defendendo todos os seus direitos, ele diz: olha, eu tenho esses direitos, mas eu não os quero, eu não estou afim, eu não estou defendendo os meus direitos porque eu queira exercer esses direitos, porque eu queira isso para mim. Eu estou mostrando a vocês que eu tenho direito para dizer a vocês que eu não quero nenhum desses direitos. Eu não vou usufruir de nenhum deles. E aqui está a razão pela qual Paulo diz isso, querido. É muito interessante, irmãos. Se você observar esse texto, se você tiver com sua Bíblia na mão, você vai observar a palavra ganhar, 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 ganhar. O que Paulo tem em mente é, por que ele está abrindo mão do direito dele como crente, como apóstolo, de se receber sustento, de não ter que trabalhar para se sustentar? Por que ele está abrindo mão de tudo isso? Porque ele tem um único foco, uma única meta na sua vida. Ele foi chamado pelo Senhor para levar o maior número possível de pessoas a Cristo. Então, isso é o foco do ministério de Paulo, é a razão da sua existência como crente, ganhar vidas para o Senhor. Ele fala aqui em ganhar o maior número possível de vidas, ele fala de ganhar os judeus, ganhar os que vivem debaixo da lei, ganhar os que vivem fora da lei, ganhar aqueles que, os fracos, ganhar, ganhar. É esse o foco de Paulo. A razão dele de existir está exatamente em poder levar o maior número possível de pessoas a Cristo. É isso que o move, querido, é isso que o move. E a minha ministração de hoje tem uma pergunta que eu vou respondê-la, tá? À medida que a gente for desenvolvendo. E talvez eu até deixe um pouco o texto de lado para trabalhar com vocês algumas coisas, mas a ministração tem um foco, tem um objetivo. E ela é uma pergunta que vai ser respondida ao longo da ministração. E a pergunta é: até que ponto eu estou disposto a me sacrificar para ganhar alguém para Cristo? Porque essa é isso que Paulo está trabalhando aqui. Ele está dizendo: olha, eu recuso qualquer pagamento de vocês, qualquer ajuda de vocês, porque eu preciso estar livre. Eu não posso estar preso a vocês porque recebi a ajuda de vocês. Eu preciso estar livre para poder me fazer. Isso é quase que uma incoerência, né, queridos? Olha só o que ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Você percebe? Ele está defendendo a sua liberdade, não, e a liberdade aqui é a liberdade financeira, tá, queridos? Ele não está falando de outro tipo de liberdade, não. Aqui é liberdade financeira. Porque naquela época, quando uma igreja ajudava, e principalmente no contexto da igreja de Corinto, né? Onde havia os patronos, aquelas pessoas que patrocinavam os filósofos daquela época, porque eles patrocinavam os filósofos, de certa forma, dependiam da direção, dependiam da boa vontade, dependiam da opinião dos seus patronos. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu não recebi nenhuma ajuda de vocês, eu recusei qualquer tipo de ajuda de vocês, para que eu fosse livre financeiramente para fazer o que eu acho que tem que ser feito no intuito de ganhar vidas para Cristo, no intuito de alcançar pessoas. Então, eu sou livre de vocês, mas ao ser livre, eu sou livre para me fazer escravo. E aí ele vai explicar o que é ser escravo. Aí ele vai dizer: ser escravo significa que quando eu estou com os judeus, eu vivo como se fosse um judeu, para ganhar os judeus. Quando eu estou com um gentio ou alguém que não está debaixo da lei,
ou alguém que não é governado pela lei de Moisés, então eu ajo como alguém que não é governado pela lei de Moisés para poder ganhar essa pessoa. Quando eu estou com os fracos, eu vivo como um fraco para ganhar os fracos. Eu faço de tudo para ganhar o maior número possível de pessoas. É essa a abordagem de Paulo aqui nesse texto, querido. E é muito interessante, irmãos, a maneira como Paulo se coloca aqui e a maneira como ele revela a nós, igreja, a sua disposição de levar o evangelho às pessoas. Sabe, essa é uma das coisas que mais a gente erra hoje, mais peca hoje, porque eu percebo muito, queridos, que a igreja, ela vive muito voltada para si mesmo, para as suas próprias necessidades. A gente chama as pessoas para orar e orar pelo descrente, e as pessoas não gostam de fazer isso, sabe? Elas até oram, mas oram por si mesmas. Elas oram, mas oram muito pelas suas coisas pessoais, por aquilo que elas estão buscando, desejando. Não é que seja errado, eu ensino isso. Você deve orar pela sua própria vida, deve colocar a sua vida financeira, a sua família, tudo diante do Senhor. Normal isso. A questão é que eu não poderia me conformar e me contentar só em orar por mim mesmo e por aquelas pessoas que estão próximas de mim. Eu deveria, como igreja, como corpo de Cristo, ir além, orar por pessoas que, sabe, não é do meu ciclo de amizade, mas pessoas que eu conheço, que eu sei que estão precisando conhecer a Cristo. Pessoas que estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão necessitando de uma ação de Deus na sua vida. E você olha para a vida de Paulo, querido, e você percebe exatamente isso. Esse interesse, essa coisa que o move. Ele não se contenta, ele não se permite viver a vida restrito à realidade da igreja. Por mais que ele seja um pastor, por mais que ele se preocupe com a igreja, e as cartas, elas refletem exatamente isso, as cartas de Paulo refletem exatamente esse cuidado que ele tem com a igreja, mas quando você olha, principalmente o livro de Atos, você vai ver Paulo de cidade em cidade pregando o evangelho, anunciando o evangelho, porque o seu interesse, o seu desejo é ver as pessoas sendo alcançadas, transformadas e libertas, entende? É isso que move o coração desse homem de Deus. É isso que leva Paulo, querido, a viver a sua vida intensamente proclamando o evangelho. É uma coisa assustadora. Eu desafio você a ler o livro de Atos e observar ali, quando começa, a partir do capítulo 9, na verdade, né? Do 9 fala da conversão, aí vem a história de Pedro, 10 e 11, e depois volta para Paulo novamente. Aí o restante do capítulo todo é a respeito de Paulo, das suas viagens missionárias, das cidades que por onde ele andou, as igrejas que ele fundou e o trabalho que ele desenvolveu. É algo assim, irmãos, assim, de deixar a gente, pelo menos, envergonhado. Por quê? Porque, e aqui eu vou me voltar para a igreja. Queridos, eu preciso ser honesto com a igreja, mas eu não quero constranger a igreja, tá? Eu só quero ser honesto. Eu gostaria muito que essa mensagem de hoje levasse a gente a olhar um pouquinho para a nossa realidade como crente e tentar, de alguma forma, querido, assim, extrair alguma verdade, alguma lição a respeito do nosso cristianismo. Porque, veja, se eu perguntasse aqui, queridos, a vocês aqui, se eu dissesse assim, irmãos, levante a mão quem já ganhou aqui pelo menos 10 pessoas para Cristo. Quando eu digo ganhou 10 pessoas, estou dizendo, você foi usado por Deus para levar pelo menos 10 pessoas a Cristo. Eu imagino, querido, que talvez nenhum de vocês levantaria a mão. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas estão orando todos os dias pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo, talvez muitos de vocês não levantassem a mão também. Veja, eu não estou dizendo isso porque eu queira apontar o dedo para você. Eu não estou dizendo isso porque eu queira constranger você. Nada disso, querido. Eu só estou dizendo isso porque essa é uma realidade que a igreja precisa ser desperta o mais rápido possível. A razão de sermos como igreja, querido, se dá exatamente em levar o evangelho às pessoas. Na igreja que eu congregava lá em Imperatriz, tinha dois prédios. Tinha um prédio pequeno, antigo, né, onde era a igrejinha, depois o prédio grande, que era o prédio mais novo. Na parede do prédio pequeno tinha uma faixa enorme, dizendo assim: a igreja evangélica que não evangeliza não pode ser evangélica. É uma coisa interessante. O que ele está querendo dizer? É que a nossa missão dada por Jesus, é evangelizar. Ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Essa é a missão da igreja. A sua missão é evangelizar, querido. E a gente precisa ter consciência. Veja, Paulo, queridos, aqui é muito interessante. Olha, eu sou livre. Eu não recebi de vocês nenhum sustento financeiro. Ninguém pode dizer assim, Paulo, eu não gosto quando você age dessa forma, eu não gosto quando você faz isso, porque eu não estou. Paulo vai dizer assim, olha, vocês não me ajudaram, eu não recebi ajuda de vocês. E eu não recebi ajuda de vocês para ser livre. Eu preferi trabalhar com as próprias mãos para ter o meu sustento, para poder fazer aquilo que Deus me direcionou a fazer, que é pregar o evangelho. Então ele não está preso, ele não está restrito a ninguém, a nenhum patrono, a nenhum irmão que está o abençoando. E lembre-se, eu já falei sobre isso. Paulo age dessa forma em Corinto, mas ele não age assim em todas as igrejas. Eu citei aqui a igreja de Filipos, que lá na igreja de Filipos ele aceitou ajuda, ele ficou hospedado na casa de uma irmã da igreja, porque lá não havia essa influência social, cultural, né, da cidade em relação à igreja. Paulo sabia que lá ele estava livre disso, então ele poderia aceitar a ajuda, que não haveria problema. Se ele tivesse feito isso lá em Corinto, ele teria problema. Lembra que em Corinto a igreja estava dividida em 4 partidos: os que são de Paulo, os que são de Apolo, os que são de Pedro e os que são de Cristo. Então, a igreja era uma igreja partidária. Imagine que se Paulo estivesse recebendo a ajuda de alguém, aqueles que se julgavam, né, ou que diziam que Paulo era o seu líder, poderia fazer algumas exigências a respeito dele, porque estavam patrocinando Paulo. Paulo está dizendo: eu não recebi a ajuda de vocês, eu me fiz livre de todos. Mas por quê? Para que, sendo livre de todos, eu pudesse me fazer escravos de vocês. Que negócio mais paradoxal, né? Eu me fiz livre para ser escravo. E, novamente, querido, ser escravo, ele vai explicar. Ele vai dizer o que é ser escravo. Quando eu estou com os judeus, eu não me incomodo de guardar o sábado, eu não me incomodo de comer as comidas, os alimentos kosher, que é chamado, tá? Não me importo com isso. Quando eu estou com os judeus, eu não como alimento que não seja consagrado aos olhos da lei. Quando eu estou com os judeus, eu celebro a Páscoa, eu celebro as festas do tabernáculo, eu celebro as festas. Por que que eu faço isso? Porque eu quero ganhá-los para Cristo. Eu não estou debaixo da lei. A lei não governa mais a minha vida nesse sentido. No entanto, eu me submeto a ela com a intenção de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Esse é um caso tão interessante, queridos, que quando você vai para o livro de o Novo Testamento, você vai perceber uma coisa. Em Gálatas, capítulo 2 e em Atos 15, nós vamos encontrar um caso lá de Tito. Tito era um crente, né, grego, ele era grego. E os fariseus convertidos queriam, porque queriam que ele fosse circuncidado, né? Na verdade, os fariseus queriam que os crentes gentios fossem circuncidados para ser considerados parte da igreja, salvo. E Paulo diz: olha, nós não nos submetemos a isso nem por um minuto sequer. E veja, ele se submetia quando precisava se submeter, quando ele achava isso uma estratégia que poderia dar frutos. Então eu estou lá entre os judeus. Está acontecendo a Páscoa, eu vou celebrar a Páscoa com eles. Eu estou entre os judeus, eu não vou comer uma comida que o judeu considera impura, porque eu vou afrontar os judeus. Então eu como aquilo que eles consideram puro. Por quê? Porque eu quero acesso a eles. Eu quero ganhá-los para Cristo. Se fosse para guardar os sábados, fazer a circuncisão, ou guardar as festas, ou comer os alimentos como condição para receber a bênção de Deus, a salvação de Deus, aí Paulo ele rejeita completamente a ideia. Tanto é que quando quiseram impor isso a Tito, ele não aceitou. Mas quando Paulo vai fazer a sua viagem missionária e ele leva consigo Timóteo, Timóteo é filho de uma mulher judia com um homem grego. O pai é grego. Aí Timóteo, Paulo diz: olha, vamos lá, vamos circuncidar aqui, porque a gente vai pregar entre os judeus, a gente não quer ter nenhuma dificuldade, não quer ter nenhum constrangimento entre eles, não forçá-los a nada, não fazer com que eles nos rejeitem por causa de alguém que está no nosso meio, mas não é circuncidado. Então, circuncida é estratégia para poder entrar onde os judeus estão e poder falar a eles o evangelho, pregar a eles o evangelho.
O que que move Paulo, querido? Move um coração missionário, move um coração que anseia por ver as pessoas convertidas. Então, se a gente pensa, querido, assim, em sacrifício para ganhar a vida, nós deveríamos pensar em renúncia da nossa liberdade pessoal. Não tem como, irmãos, não tem como. Se eu quero realmente me fazer um instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso estar disposto a renunciar a algumas coisas na minha vida para ser usado por Deus. Paulo renunciou à sua liberdade pessoal para poder ser instrumento nas mãos do Senhor para ganhar vidas para Cristo. Então, o convite é feito a nós da mesma forma. Há um convite, querido, que a gente renuncie à nossa liberdade no sentido de poder ganhar as pessoas. Abre mão de alguns direitos nossos para que a gente possa levar o nome de Cristo a quem ainda não conhece. Queridos, eu quero que você entenda isso, sabe? Eu quero que você entenda isso. Quando Paulo diz assim, olha, eu me fiz livre de todos para ser escravo, ele está dizendo que, olha, eu estou disposto a me adaptar a qualquer ambiente social em que eu estiver, para com isso ter acesso ao maior número possível de pessoas. Essa é a ideia de Paulo, querido. Ele está disposto a restringir a sua própria liberdade e os seus próprios direitos, servindo aos outros no intuito de não se tornar a eles obstáculo, não ser o próprio Paulo ou a sua atitude um obstáculo a que as pessoas ouçam a pregação do evangelho. Você olhar isso em Paulo, irmãos, é uma atitude assim muito admirável, sabe? Muito admirável. Eu às vezes penso, querido, que nós precisamos ter mais consciência disso. E às vezes eu olho para a igreja e a gente está muito na defensiva, nós queremos os nossos direitos. Ah, pastor, porque é meu direito isso, é porque é meu direito aquilo. Querido, se você estiver brigando pelos seus direitos, dificilmente você vai ser usado por Deus. É só você olhar para Paulo. Ninguém em toda a Escritura foi tão usado como Paulo. Nem mesmo os apóstolos de Jesus foram usados da forma como Paulo foi. Você vai encontrar um Pedro, por mais que cheio do Espírito Santo, mas um Pedro titubeante. Quando Pedro chega em Antioquia, ele começa a comer com os gentios, a agir como se fosse um gentio. Mas aí, quando chegam algumas pessoas lá de Jerusalém, né, fariseus, Pedro se afasta daquelas pessoas e não só se afasta das pessoas, ele deixa de comer com elas e ele começa a criticar essas pessoas porque elas estão comendo um alimento que até então ele estava comendo também. Mas agora, porque chegaram pessoas de Jerusalém, fariseus, que consideram alguns alimentos impuros, ele está lá, se afasta das pessoas com quem ele estava comendo e ele começa a criticar essas pessoas porque elas estão comendo aquilo que ele também comeu antes. É curioso isso, irmãos, a atitude. Então, mesmo um homem como Pedro, de certa forma, foi governado pelos seus interesses. Por que que ele fez isso? Porque estava preocupado com a sua imagem, com a sua reputação. É necessário, se nós quisermos ser usados por Deus, nós precisamos estar dispostos, querido, a abrir mão desses direitos que nós julgamos ser nossos, sabe? É muito interessante, irmãos. O Paulo diz: olha, quando estava com os judeus, me fiz como judeu, para ganhar os judeus. Quando eu estava sobre os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo também vivesse sob o regime da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Ele vai dizer: embora eu não esteja debaixo da lei, embora eu não seja governado pela lei. A atitude de Paulo, querido, ela reflete um comportamento de um homem que está preocupado em levar pessoas a Cristo. Queridos, por que essa preocupação de Paulo? Por que essa necessidade de Paulo de pregar o evangelho? E ao mesmo tempo, por que nós hoje temos dificuldade com isso? Eu acredito, querido, que nós deveríamos ler as Escrituras todos os dias, sem exceção. Todos os dias deveria tirar um tempo no meu dia para ler a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é lendo a palavra de Deus todos os dias que eu vou adquirindo uma mentalidade bíblica, querido. Eu vou adquirindo uma compreensão das coisas, não uma compreensão moldada por este século, por este mundo, mas uma compreensão moldada por aquilo que Deus diz através da sua palavra. E o que que a palavra nos ensina, querido? Por que que é tão importante? Por que que Jesus, por duas vezes, reúne os seus discípulos e diz assim: olha, vão e preguem o evangelho? Por que que foi essa? Escute, foi essa a comissão
que Jesus Cristo deu aos seus discípulos depois da ressurreição. Você não vai achar outra comissão, querido. A comissão é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Veja, por duas vezes depois de ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e deu a eles uma missão, uma comissão, uma responsabilidade, uma tarefa. E qual foi a tarefa? Anunciar Cristo, pregar o Evangelho. Por quê? Por que que o Senhor não disse assim: olha, agora que vocês são salvos, agora vocês vão fundar uma igreja e vão cuidar uns dos outros? Não, não tem preocupação. Gente, isso é tão sério que os discípulos estavam em Jerusalém, o Espírito veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e começaram a viver uma comunhão intensa, intensa, querido. Atos 2, Atos 3, Atos 4, você vai perceber essa comunhão intensa. Era o coração do povo. Isso reflete o nível de comunhão que eles estavam vivenciando como igreja. Era prazeroso, havia alegria, havia prazer de estar junto, de cultuar a Deus junto. O prazer era tão grande na comunhão, querido, aquilo estava tão gostoso para eles como igreja, que o Senhor precisa levantar um Saulo da vida, porque Saulo foi usado em Gálatas, ele diz que Deus escolheu antes no ventre da mãe. E ele começou a ser usado por Deus antes de ser crente, tá? Porque Deus tem que levantar um Saulo da vida para perseguir a igreja, para tocar o terror na igreja, usando essa expressão da molecada de hoje, né? Para tocar o terror na igreja. Por quê? Porque a comunhão estava bom demais, irmãos. Havia alegria, havia prazer em estar juntos. Todos os dias, Atos 2, todos os dias no templo, todos os dias de casa em casa, partindo o pão, comendo juntos, se alegrando, adorando ao Senhor juntos. E o Senhor dizer, tá bom demais aí. O negócio está tão bom que vocês estão deixando de cumprir o papel de vocês. Estão deixando de cumprir a missão de vocês. Qual é a missão? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês serão testemunhas em Jerusalém. Tudo bem, aqui normal. Mas não só aqui. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. O que que Deus faz? Deus levanta um Saulo e começa uma perseguição na igreja. Irmãos, é como se a analogia é meio doida, mas foi a única, é tosca, mas foi a única que me veio à cabeça. Você chega numa casa escura, que está lá abandonada, e quando você liga uma luz, sai morcego, sai. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Senhor tocou fogo na igreja, levanta Paulo e a igreja se espalha, irmãos, se espalha. Eles saem por todas as partes, fugindo agora da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém. E por onde eles iam anunciando o evangelho. Porque essa era a missão que Deus deu a eles como igreja, pregar o evangelho. Em todo canto, não só em Jerusalém, mas em todo canto. Entende? A gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter essa noção, esse chamado, querido. Irmãos, escute bem o que eu vou te dizer. Olha, nós somos no Buriti, nós temos uma população de mais ou menos 11, 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Por que pregar o evangelho, pastor? Escute isso. Nós somos mais ou menos 12 mil pessoas no Buriti. Dessas 12 mil pessoas que existem no Buriti, nós temos, querido, eu vou ser generoso, nós temos 2.000 crentes. É mais ou menos isso. A maior igreja daqui é a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus não tem 1.000 membros. Tem, Cauã? Tem, irmão Edilson? 1.000 membros? Tinha não, né? Vamos dizer que tenha 1.000 membros, todas, não só a central, todas, nos bairros, tudo lá, 1.000 membros. As outras igrejas juntas não têm isso. Então nós somos menos de 2.000 pessoas cristãs, evangélicas nessa cidade. Isso quer dizer que sobram aí pelo menos 10.000 pessoas vivendo aqui, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, colegas de aula, colegas de trabalho, que não conhecem a Jesus. Você consegue entender isso, querido? Pastor, mas qual é o problema disso? Queridos, eu vou fugir da mensagem. Eu já larguei o texto no meio de mão, eu vou fugir da mensagem. Jesus conta uma história, e eu acho que isso eu não me canso de repetir, porque a gente precisa entender isso. Ele conta uma história do que acontece quando as pessoas partem desse mundo para a eternidade. Porque a preocupação de Jesus em comissionar 2 vezes a igreja para pregar o evangelho é porque ele sabe
o que acontece quando nós partirmos desse mundo para a eternidade. Escute, querido, quando você partir, você é pó e o pó vai voltar para o pó. A carne, a matéria, voltará para a matéria. Mas você não é só pó, você tem uma alma e você tem um espírito. E essa alma e esse espírito não ficarão presos num caixão debaixo de 7 palmos de terra. Na hora em que o pó voltar ao pó, o teu ser espiritual parte para a eternidade. Ah, pastor, o senhor está exagerando, queridos. Não estou exagerando, irmãos. Se você puder, abra bem aí. Alguém que é melhor de Bíblia do que eu aí, me diga aí se é Lucas 16 ou é 18. Abre bem aí, é a história lá de Lázaro. Se você achar antes do que eu, me avise, por favor, que eu estou aqui tentando achar o texto. Lázaro, Lucas 16. Eu vou mudar o foco aqui, porque eu gostaria que você entendesse uma coisa, querido. Olha o texto. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer o mendigo, Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, tá? Morreu, aí, tá, seio de Abraão. Agora, morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Só até aqui. O Senhor está contando uma parábola, querido. E a intenção de Jesus aqui é abrir os nossos olhos para o que acontece depois que a gente morre nesse mundo. O que vem depois? Porque a gente só sabe assim, morreu, e aí a gente tem aquela coisa, né? Tá no velório, pelo menos agora tá no bom lugar. Ei, calma aí, querido, calma aí. Não é tão simples assim, irmãos. E não é ideia minha, irmãos, é evangelho. Morreu, agora vai descansar. Calma, querido. Talvez não vá descansar. Talvez morreu e vá viver uma eternidade de sofrimento. Porque é isso que diz as Escrituras. Dois homens do mesmo espaço geográfico. Um rico que mora na sua casa, no seu palácio luxuoso, e na calçada dele um mendigo. Alguém que está ali dia após dia, vivendo das esmolas que são dadas a ele. Os dois estão no mesmo espaço geográfico. O mendigo morre. E quando o mendigo morre, o texto diz que os anjos vêm e levam ele para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é uma expressão para o paraíso. Esse homem é morto e ele é levado ao paraíso. Logo depois morre o rico também. Só que quando o rico morre, não tem anjo para levá-lo ao paraíso. O que acontece é que ele morre e quando ele abre os seus olhos de novamente, ele está num lugar que é chamado de inferno, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. O tormento é tão grande que ele pede, e aqui é uma coisa interessante que a gente não precisa entrar nos detalhes, porque a intenção de Jesus não é que a gente foque em cada detalhe da parábola, é só para mostrar o que acontece depois que a gente morre. Mas aí ele diz assim: olha, para destacar o sofrimento, a tortura, o desespero que havia no homem rico que foi para o inferno, diz que ele olha Lázaro no seio de Abraão e ele grita então a Abraão para que Abraão dê uma ordem a Lázaro, que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo em água e refresque a sua língua. A ideia aqui é só para apontar o desespero, a angústia que aquele homem está sofrendo. Você entende? Então, quando a pessoa morre nesse mundo aqui, ou ele morre e é levado ao paraíso, ou ele morre, querido, e vai para o inferno. Eu sei que isso não é atraente, isso não é agradável, mas é a verdade das Escrituras. Nós não temos como fugir disso.
Porque foi que Jesus Cristo comissionou 2 vezes os seus discípulos a fazer missões, a pregar o evangelho, e ide e fazer discípulos de todas as nações, e ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por que que ele fez isso? Porque Jesus sabia o que vinha depois, o que viria depois da morte. Por que que Paulo, querido, Paulo ele era imparável. Ninguém conseguiu parar esse homem de Deus. Apedrejamento, prisão, açoite, a tempestade em alto mar, fome, nudez, nada parava esse homem. Por quê? Porque Paulo sabia. Paulo foi o homem que foi levado ao paraíso e diz lá o texto lá em Gálatas que ele é Gálatas Filipenses, que ele viu e ouviu coisas indizíveis. A dimensão da revelação que ele teve lá foi uma coisa tão assim, tão extraordinária que Deus colocou um espinho na carne, uma limitação nesse homem para que ele não se orgulhasse daquilo que ele viu lá no paraíso. Mas daquilo que ele viu no paraíso fez desse homem um homem desesperado por levar pessoas a Cristo. Por isso que ele diz: olha, eu sou livre de todos, mas uma vez que eu sou livre de todos, eu me faço escravo de todos. Por quê? Porque eu quero ganhá-los para Cristo. Eu não me incomodo de viver como um judeu. Eu não me incomodo de guardar o sábado. Eu sei que guardar sábado não vai me dar salvação. Isso é sombra, já aconteceu em Jesus já. Eu não me incomodo de guardar as festas. Eu não me incomodo de comer a comida purificada. Isso tudo é sombra. É sombra do que Cristo fez, na verdade. Cristo é a essência dessas coisas. Eu não preciso mais guardar, mas eu não me importo de guardar essas coisas, se em guardando essas coisas eu tenho acesso aos judeus e com isso eu possa pregar a eles o evangelho. Eu não me incomodo de viver com os gentios, de comer com eles aquilo que eles comem, não me incomodo de estar com eles, não me importa a grosseria deles, eles, gentios eram pessoas, né, a imoralidade e tudo mais, não me importa a fraqueza dessas pessoas, o que eu quero é estar junto delas para poder ganhá-las para Cristo. Por que que ele agia dessa forma? Porque ele foi ao paraíso. Ele sabia o que aguardava aqueles que ao morrer fossem para o paraíso. Ele queria livrar as pessoas, querido, de morrer e partir para uma eternidade de condenação. O desespero de Paulo, Paulo vai dizer em Romanos 10 ou é 11, acho que é 10, que ele estava disposto a dar a sua própria vida se com isso ele salvasse alguns judeus. Esse é o homem que compreende o evangelho, esse é o homem que sabe o que está por vir, querido. Por isso que ele diz assim, olha, Filipenses capítulo 1, o meu desejo, ele está vivendo um dilema, Paulo está vivendo uma angústia no coração, porque o desejo do coração dele é partir e estar com o Senhor. É isso que ele anseia mais do que tudo. Ele já teve uma visão, ele já foi levado ao paraíso, ele sabe o que está aguardando ele. Então, o coração dele anseia desesperadamente para que ele vá para Cristo. Sabe o que é desejar ir estar com Cristo? Significa que ele está dizendo assim: ó, ele está preso, vai ser julgado por Nero, tá, pelo imperador. E ele está dizendo assim: olha, se Deus atendesse a minha vontade, o imperador ia me matar, na verdade. Ele queria morrer. Porque para estar com Cristo ele tinha que morrer, na verdade. E ele foi morto depois, não aí nessa prisão, mas depois ele foi morto e foi decapitado por Nero, me parece. Mas o desejo dele é tão grande que ele está dizendo assim: que o imperador me mate logo e com isso acelere a minha ida para estar com o Senhor. Só que aí o dilema é: estar com Deus é infinitamente melhor, mas eu sei que a igreja precisa de mim. Eu sei que a igreja necessita que eu esteja aqui para ajudá-la. E o desespero dele é exatamente esse, porque ele deseja profundamente estar com o Senhor, mas sabe que é mais útil aqui ajudando a igreja. É um homem que sabe o que vai acontecer, querido. Queridos, eu gostaria muito que a gente entendesse essas coisas. Me entristece demais, irmãos, olhar às vezes a realidade da igreja no Brasil, a nossa própria realidade, e perceber que a gente não parece se importar, sabe? Pastor, o senhor está julgando. Não, não estou julgando, irmãos. Eu olho para a realidade. Eu olho para as nossas células. Eu olho para a realidade da igreja. E não parece assim que nós estamos assim preocupados realmente em alcançar as pessoas que nós amamos. Não, não parece, irmãos. Isso não é evidenciado. É lógico. Eu não estou falando de todos, por favor, tá bom? Sempre tem um ou outro que está ali fazendo, convidando e tudo. E a gente sabe disso, eu sei. Como pastor, eu sei. Eu conheço todas as células, eu conheço todo mundo, eu conheço os visitantes. Eu vou em todas as células, eu conheço a realidade. Mas o que eu te digo é: a impressão que se tem, no geral,
É que a gente não se importa. É estranho, irmãos. Eu sei que você se importa, querido. Porque se você não se importa, irmãos, isso. Como é que eu posso dizer que você é crente e não se importa com a salvação dos seus parentes? É um negócio meio estranho, querido. O que te faz ser um crente é a esperança da eternidade com Cristo. É isso. É saber que quando eu morrer aqui, eu estarei com o Senhor. Não sei se vai vir anjo me buscar, mas eu vou estar com o Senhor. É isso que me faz ser crente. É essa a minha esperança, a minha expectativa. Essa é a razão pela qual eu prego o evangelho, querido. Eu prego no domingo, eu prego na quarta, eu prego na terça, eu gravo vídeos aqui na segunda-feira para postar durante a semana. Então eu estou, na prática, eu estou todos os dias pregando o evangelho. Por quê? Na esperança de que Deus alcance alguém com essa mensagem, querido. É a minha esperança. Eu sei que eu não tenho o poder, e nenhum de nós aqui tem o poder para salvar alguém, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Mas também sei que Deus pode me usar e pode usar a minha pregação para falar ao teu coração e te levar a Cristo. Assim como eu sei que Ele pode usar você também para falar a alguém de Cristo e então levar essa pessoa a conhecer Cristo. É assim que funciona. A minha preocupação, querido, é quando o nosso coração não se importa mais com isso. É quando a gente está vivendo a nossa vida e está tão imergido nas nossas realidades, nas nossas preocupações, que não há espaço na nossa mente, no nosso coração, para se preocupar ou para orar por alguém que está precisando. A gente está ali o tempo todo trabalhando, lutando apenas para fazer a vida funcionar. Queridos, é, é, por mais que eu reconheça a necessidade que a gente tem de cuidar dos seus, mas puxa vida, todo homem de Deus teve que cuidar dos seus aqui na Bíblia. E ainda assim havia tempo para se preocupar com quem não conhece a Cristo. O desejo de Paulo, querido, é fazer com que a gente entenda isso. Esses versículos estão aqui para despertar a gente para essa realidade, para nos fazer compreender a vida não é só isso aqui. Irmãos, entenda isso. A vida não é só isso. Há uma outra vida depois dessa. Há uma realidade espiritual que você não está vendo, mas que ela está às portas. Todos nós estamos às portas com essa realidade espiritual. Você vai dormir, querido, e talvez não acorde mais, não nesse mundo, mas na eternidade. E quando você se der conta de que está na eternidade, a grande questão é de que lado da eternidade você vai estar. Do lado daqueles que estão no paraíso com o Senhor ou do lado daqueles que estão no lugar de tormento, querido? Se você olhar para a realidade desse homem aqui, de Lucas 16, você vai perceber uma coisa interessante. Olha só, veja, versículo 25, é isso mesmo? Tá, versículo 27. Então replicou, aqui é o homem rico que morreu e foi para o inferno. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles se arrependerão. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse homem está no inferno, querido, mas ele está consciente de uma realidade. Qual é a realidade dele? Ele tem família. Ele deixou família para trás. E pelo discurso dele aqui, pela fala dele aqui, a família está no mesmo caminho desse homem. Aqui uma coisa interessante, tá? Eu preciso fazer essa ressalva. Esse homem era rico e, de acordo com a cultura judia, uma pessoa rica era alguém abençoada por Deus. Então, quanto mais rico um homem era, mais se imaginava que Deus estava contente com esse homem. Na verdade, a sua riqueza era fruto, na compreensão do judeu, era fruto do favor de Deus. Deus está tão feliz, Deus está tão contente que o está abençoando. Então, esse homem, aos olhos da sociedade, aos olhos dos líderes espirituais daquela época e aos seus próprios olhos,
era uma pessoa que se julgava abençoada, que se julgava alguém em quem ou em quem Deus estava contente. Era alguém com quem Deus estava feliz, na verdade. Então ele se via como uma pessoa espiritual, como alguém abençoado. Veja, ele se via abençoado aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade e aos olhos da religião da época. E, no entanto, ele morre e vai para o inferno. Agora, sabendo disso, ele deixou família, a família provavelmente é rica e tem a mesma percepção que ele tinha. Está tudo bem conosco, porque Deus está nos abençoando. Nós somos ricos. Os líderes estão bajulando porque são ricos. Estão congratulando essas pessoas porque ela é alguém abençoada, um afortunado. Deus está feliz com ele, Deus está abençoando ele. E aí ele faz um pedido interessante para Abraão. Abraão, manda Lázaro voltar lá e avisar os meus irmãos. Escute, querido, que coisa impressionante. Que ele volte. Eu te imploro, veja, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar. Esse homem sabe que os irmãos dele estavam no mesmo caminho que ele estava. E que naquele caminho eles, ao morrer, iriam para o inferno. Então pede que envie lá Lázaro, para que Lázaro dê testemunho. A ideia é, veja, Abraão vai dizer assim: olha, não, eu não preciso mandar Lázaro. Eles têm lá Moisés, eles têm lá a lei, eles têm o Pentateuco, eles têm a Bíblia. E aquele homem sabe, mas eles não vão dar ouvido à Bíblia. É curioso isso, né, querido? Às vezes eu fico me perguntando se nós, como igreja, não agimos da mesma forma. Eu vejo o crente em busca de bênção espiritual, atrás de profeta, e vai para o monte, e vai não sei para onde, e vai para a vigília, e faz isso, e faz aquilo. E o segredo todo, querido, está exatamente diante de nós. Porque Abraão vai dizer: se eles não dão ouvidos à Bíblia, não adianta voltar alguém dos mortos. Queridos, a gente precisa ter consciência do nosso coração. O nosso coração é perverso, o nosso coração é mau. O nosso coração não gosta de Deus. Guarde bem isso, não gosta. A gente fica tentando achar, e aí eu vejo gente tentando entregar profecia toda hora, e os cultos é culto de profecia, e o pastor está lá dizendo: olha, Deus está me mostrando, irmão, você lá de trás, você é isso, Deus tem um recado para você, e aquela coisa toda. Ei, querido, essas coisas não funcionam, irmãos. Isso é uma droga, desculpa a expressão, uma droga no sentido literal, que vicia as pessoas a ir para a igreja para ouvir uma profecia. E na maioria das vezes, a profecia não vem de Deus, é fruto da cabeça do pastor, porque ele sabe que se não drogar as pessoas com essas falsas profecias, elas não voltam à igreja. E aí ele fica inventando profecia, e as pessoas acreditando nisso. Tudo que você precisa, querido, está na Bíblia. Eu não tenho a Bíblia de papel, eu não leio a Bíblia de papel, mas está aqui. Tudo que você precisa saber de Deus está aqui. Toda a orientação necessária para viver a sua vida está aqui. Tudo que você precisa saber para, quando partir desse mundo e ir para a eternidade, está aqui. Está aqui. Veja o que eu estou lendo, querido. Olhe para Paulo. Eu sou livre de todos, mas eu escolho me fazer escravo de todos. Por quê? Porque eu quero alcançar o maior número possível de pessoas. Eu quero livrá-las de uma eternidade de sofrimento. Eu quero ajudá-las a entender o Evangelho e crer em Cristo, porque crendo em Cristo, elas irão para a eternidade com Cristo. Mas se elas rejeitarem a Cristo, elas irão para a eternidade sem Cristo e irão para a eternidade debaixo de perdição. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que há como o catolicismo é predominante no Brasil ainda, né? E o catolicismo ensina que há um lugar chamado de, ai, deu um branco aqui agora, gente, meu Deus do céu, purgatório, né? Que quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório e a família dela aqui pode fazer algumas coisas para ajudá-la. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Isso não está na Bíblia. Isso não é uma ideia humana. Não tem esse negócio. Ou você parte daqui e parte para a eternidade com Cristo, ou você parte daqui e parte para a eternidade de tormento, de sofrimento. Não há um meio termo, um lugar onde você vai e a tua família vai fazer alguma coisa para te ajudar. Não existe isso nas Escrituras, irmãos. Ou você aceita Jesus Cristo e o confessa como seu Senhor e Salvador e vai para a glória com Ele, ou você nega a Jesus, se recusa a entregar a vida para Jesus e parte para a eternidade sem Ele. Só há isso, irmãos. Tua família não pode fazer nada por ti.
Se há alguma coisa que um familiar possa fazer por você, é enquanto você tem vida. Ele pode orar por ti, aqui, irmãos, olha, ouça isso. Você pode orar pelos seus familiares. Eu oro há 30 anos pelos meus familiares. 30 anos, querido, 30 anos que eu oro pelos meus familiares. Você pode orar por eles. Você pode falar de Cristo a eles. Você pode proporcionar aos seus familiares que ouçam o evangelho, mesmo sem ser você falando, enviando um vídeo, um texto, alguma coisa que possa alcançar o teu. Você pode levar ele a uma célula, você pode trazer ele à igreja. Você pode, de alguma forma, ser o instrumento de Deus para alcançar o teu familiar. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, querido, como missão, como ordem. Essa é a nossa missão. A igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? É anunciar Cristo a todo mundo. Isso é a missão da igreja. Esse é o chamado da igreja. É a razão de existir da igreja, querido. Eu não estou brincando, irmãos, eu não estou aqui tirando coisas da minha cabeça. Isso é ensino das Escrituras. É a nossa responsabilidade, é o nosso chamado, é a nossa comissão. Foi o Senhor que nos deu isso, que nos mandou fazer isso. Então cabe a nós anunciar Cristo. Cabe a cada um. Se você está aqui, querido, eu te faço uma pergunta simples, direta. Se você partir para a eternidade, vamos lá, você vai para casa, vai dormir, mas não acordará mais nesse mundo. Vai despertar na eternidade. Eu pergunto para você, de que lado da eternidade você estará? Você estará com Cristo no paraíso ou você estará num lugar de sofrimento e de dor? Não há um meio termo, querido, não há. Não existe um lugar intermediário, não existe. Ou eu parto e vou com Cristo para a glória, ou eu parto e vou para um lugar de dor e sofrimento. Só isso que tem. Não há mais nada além dessas duas coisas. E depois que morreu, ninguém pode mais te ajudar. Ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Acabou. Eu gostaria muito, queridos, que Deus usasse isso aqui para falar à igreja. Deixa eu perguntar para você, irmão. Você já parou para se perguntar por que você não tem obedecido ao mandamento de Deus? Por que você não tem sido bênção de Deus na vida dos teus familiares, dos teus amigos? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais dolorida. Por que você não se importa com as pessoas? Será que está tão ocupado consigo mesmo que não tem tempo para se preocupar com os outros? Ouça mais uma vez, irmãos. Veja a atitude de um homem de Deus que deve ser vivida ou vivenciada por nós. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, ele está explicando o que é me fazer escravo de todos. É isso aqui, querida. Fazer escravo de todos significa que, para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de que por todos os modos eu possa salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. É essa a mentalidade que deve nos governar, queridos. É essa a razão. Nossa, querido, nós somos cristãos, nós somos salvos pelo Senhor. Ah, Cristo morreu na cruz no nosso lugar, ele levou sobre si os nossos pecados. Agora não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Agora nós estamos aqui, querido, nessa terra, vivendo esse evangelho, mas veja, ei, escute, por favor. Eu sou salvo, fui escolhido por Deus. Meus pecados foram perdoados. Eu tenho a esperança da eternidade com o Senhor. O que me resta agora? Me resta, querido, fazer de tudo o que eu puder fazer para levar o maior número de pessoas comigo. É isso. Irmãos, eu fico pensando em como será o dia em que a gente chegar diante do Senhor e eu não gosto de pensar, eu confesso a vocês, eu evito
com todas as forças do meu ser, pensar nisso. Mas às vezes, como exercício, talvez seja útil. Eu fico olhando para as minhas filhas. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. O Jonathan já é crente, a Manuela já é crente, as minhas meninas nasceram na igreja, mas eu oro praticamente todos os dias pela salvação deles. Ah, pastor, já são crentes? Não importa, não importa. Eu vou continuar orando, e enquanto eu tiver vida e consciência, eu vou orar. Deus, salva-os e leva-os para a tua glória. Leva-os para a eternidade contigo. Encha-os do teu Espírito Santo. Porque, irmãos, eu digo a vocês, eu não sei como será. Tô falando, eu não me permito pensar sobre isso. Mas eu não sei como é que seria, querido, eu chegar na glória e de repente me dar conta de que alguns dos meus filhos não estão lá comigo. Eu não tenho ideia, irmãos. Eu só sei que, por um lado, a Bíblia diz que no céu, com certeza, não vai haver sofrimento. Então eu não sei como é que a gente vai lidar com isso, mas não vai sofrer. Mas eu não sei como é que seria, irmãos. Eu vou terminar isso aqui fazendo um apelo bem mesmo pessoal, querido, para você. Bem pessoal. Imagine que você vá para o céu, mas o teu marido não vai. Imagine que você vá para o céu, mas os teus filhos não vão contigo. Se pelo menos, querido, você se esforçou, você orou, você falou de Cristo para eles, você testemunhou do Cristo, você deu um bom testemunho pessoal do que é ser crente, a consciência, ela descansará um pouco. Vai sofrer, mas vai descansar um pouco. Eu fiz o que tinha de ser feito. Você não pode salvar os teus filhos, você não pode salvar o teu cônjuge, você não pode salvar os teus irmãos, mas você pode ser usado por Deus para salvá-los. Você pode se colocar como instrumento de Deus para alcançá-los, orando, falando de Cristo, dando um bom testemunho. Então imagine, querido, que você chegue na glória, mas olha esse homem, olha o homem, pai Abraão, manda Lázaro lá, porque eu estou aqui, mas eu tenho 5 irmãos que estão no mesmo caminho que eu estava, e eles vão vir para cá também. Veja a consciência desse homem, manda ele lá para ver se eles não venham para cá, para ver se eles mudem a rota da vida deles e partam para a eternidade, mas para a glória e não para cá. Você consegue entender isso, irmãos? A nossa, a nossa mente, o nosso coração deveria. Não é que você vai viver opresso, deprimido, mas a gente deveria, querido, perguntar: ei, o que que eu estou fazendo por eles? O que que eu estou fazendo pelos meus filhos? O que que eu estou fazendo pelo meu cônjuge, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pelos meus pais? O que que eu estou fazendo pelas pessoas que eu gosto, que eu amo? Porque, queridos, eu não sei como é que você lida com isso. Eu tenho dificuldade de pensar nessas coisas. É dolorido para mim pensar nisso, porque não tenho ideia de como seria, irmãos. Não tenho ideia de como seria. Eu gostaria muito que Deus nos despertasse para isso, que Ele te fizesse entender. Ah, pastor, meus filhos estão na igreja. Meu irmão, não confie no fato dos teus filhos estar na igreja. Escute o que eu vou te dizer. Estar na igreja não significa que ele é salvo. Para você que está aqui, eu vou te deixar com a pulga atrás da orelha. Estar aqui não significa que você é salvo. Só é salvo aquele que nasceu de novo. Só é salvo aquele que o Espírito Santo habita o seu coração. Só é salvo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Estou pregando sobre isso na quarta-feira. Frequentar a igreja não dá salvação, irmãos. Os judeus frequentavam o templo e não eram salvos. Ser batizado e ceiar não te dá salvação, querido. Os judeus tinham tudo isso, tinham eles tinham a circuncisão e tudo mais e não eram salvos. Jesus disse: tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que ser transformado numa nova criatura. Não é melhorar aqui uma área da minha vida, é ser transformado numa nova criatura. É ter o Espírito de Deus habitando dentro de você, querido. Isso é salvação. Isso é salvação. É ser tirado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Isso é salvação.